Olá, seja bem-vindo de volta. Esta noite, vamos ouvir lendas esquecidas juntos. Quando a noite cai sobre o oceano, o mundo parece respirar mais devagar. As ondas não se apressam, o vento não exige atenção. Tudo se move como se lembrasse de algo muito antigo. Talvez você já tenha sentido isso, essa impressão de que o mar guarda histórias que não cabem em palavras comuns, histórias que não foram escritas em livros, mas sussurradas de ilha em ilha, ao redor do fogo, sob céus cheios de estrelas. Se você encontrou este canal agora, seja bem-vindo. Este é um lugar onde as lendas antigas voltam a ser contadas com calma, sem pressa, sem urgência. Um lugar para desacelerar. Se isso soar seguro, se parecer um bom lugar para ficar, considere se inscrever, não por obrigação, mas porque talvez você precise voltar aqui outras noites, quando o silêncio pedir companhia. Nesta noite tranquila, eu te convido a ouvir histórias nascidas muito antes do tempo ser medido como hoje. Histórias que explicam o mundo não com pressa, mas com memória. Histórias que não precisam ser entendidas, apenas sentidas. A noite é longa e o oceano ainda tem muito a contar. Dizem que no princípio não havia ilhas espalhadas pelo mar. Havia apenas água, céu e uma vastidão silenciosa onde tudo ainda dormia. O mundo não era vazio, mas estava esperando o momento certo para se revelar. Na tradição polinésia, o mundo não surgiu de um único gesto apressado, ele foi se abrindo lentamente, como olhos que despertam ao amanhecer. Primeiro, a separação suave entre o céu e a terra, depois, o espaço para o vento circular, e só então, com cuidado, surgiram as ilhas, como pensamentos firmes emergindo do fundo do mar. Cada ilha não era apenas terra, era um corpo vivo, uma presença, com nome, espírito e memória. Os povos que ali chegaram não se viam como donos da terra, mas como parte dela, filhos temporários de algo muito mais antigo. Talvez por isso, até hoje, o silêncio do oceano pareça atento, como se escutasse de volta quem ousa escutá-lo. Imagine, por um momento, estar em uma canoa no meio do Pacífico. Não há terra à vista, não há mapas, apenas você, a água infinita e o céu. O que você faria? Como saberia para onde ir? Os navegadores antigos da Polinésia faziam isso há milhares de anos, não com tecnologia, mas com observação profunda. Eles liam as estrelas como quem lê um livro conhecido de cor. Sabiam onde cada constelação nascia e se punha. Conheciam o ritmo das ondas, a cor da água, o vôo dos pássaros. Havia uma estrela chamada Roculeia, a estrela da alegria, que brilhava no céu havaiano como uma bússola silenciosa. Ela não gritava instruções, apenas permanecia ali, firme, enquanto tudo ao redor se movia. E os navegadores a seguiam, não com ansiedade, mas com confiança acumulada em gerações. Essa sabedoria não era ensinada em salas fechadas, era passada de avô para neto, em noites longas no mar, quando o único som era o balanço da água contra a madeira. O velho falava baixo, apontando para o céu, e o jovem escutava, não com urgência de memorizar, mas com a certeza de que aquilo um dia faria sentido. E fazia, porque a navegação não era apenas técnica, era intimidade com o mundo. Era saber que o oceano não é um obstáculo, mas um caminho, que as ondas não são inimigas, mas guias, que o vento não empurra ao acaso, mas responde a padrões antigos que os ancestrais já conheciam. Quando uma canoa polinésia partia em busca de novas terras, não havia garantia de retorno. Famílias inteiras embarcavam,
levando sementes, animais, tudo o que precisariam para começar de novo. Era uma jornada de fé, mas não de cegueira. Era fé construída sobre observação, sobre memória coletiva, sobre histórias contadas tantas vezes que se tornavam verdade viva. E quando, após semanas no mar, uma ilha finalmente aparecia no horizonte, não era celebrada com euforia explosiva, era recebida com respeito silencioso, porque aquela terra não era conquista, era encontro. Entre as lendas mais antigas há a história de Maui, não apenas um herói, mas um transformador do mundo. Ele aparece em inúmeras ilhas, sempre com nomes ligeiramente diferentes, sempre com feitos ligeiramente variados, mas sempre carregando a mesma essência, a de alguém que não aceita o mundo como está, mas que age com inteligência, não com força bruta. Conta-se que em um tempo distante, Maui sentiu que o oceano escondia mais do que mostrava, que abaixo da superfície calma havia terras esperando para respirar ar e receber luz. Ele não sabia disso porque alguém lhe contou, sabia porque observava, porque sentia. Em silêncio, ele preparou seu anzol mágico. Não era um anzol comum. Era feito do osso de um ancestral, moldado com intenção, abençoado com palavras antigas. Maui não usava esse anzol para pescar comida, usava para pescar possibilidades. Quando lançou o anzol ao mar profundo, não o fez com força, mas com intenção. E esperou. Esperou enquanto o anzol descia, atravessando camadas de água escura, passando por criaturas que nunca tinham visto luz, até tocar algo firme, algo que dormia há eras no fundo do oceano. E quando puxou, não trouxe peixes, trouxe ilhas. Elas emergiram lentamente, como se o próprio oceano concordasse em revelá-las. Montanhas ainda úmidas, rochas ainda quentes, terras recém-nascidas, que aprenderiam com o tempo a sustentar vidas, histórias e canções. Essa lenda não fala apenas de criação, ela fala de paciência, de esperar o momento certo para puxar algo à superfície, de não forçar, mas permitir que o mundo se revele quando estiver pronto. Maui puxou muitas ilhas naquele dia. Algumas ainda estão lá, firmes, cobertas de verde e vida. Outras, dizem, ainda estão sendo puxadas. Talvez em noites assim, o oceano ainda esteja puxando algo para fora de nós também. Algo que estava adormecido, esperando o momento certo para emergir. Mas Maui não era perfeito. Ele era astuto, corajoso, determinado, mas também impulsivo, curioso demais, às vezes arrogante. E talvez seja por isso que as histórias sobre ele parecem tão verdadeiras, porque ele não era um deus distante, era alguém que errava, que aprendia, que pagava o preço de suas escolhas. Há uma história sobre Maui e o fogo, uma história que, dependendo da ilha, muda de forma, mas mantém o coração inteiro. Dizem que antigamente o fogo não pertencia aos humanos. Ele estava guardado nas profundezas, protegido por espíritos que não queriam compartilhá-lo. As pessoas comiam tudo cru, dormiam no frio, viviam sem a luz que afasta a escuridão. Maui via isso e sentia que algo estava errado. O fogo não deveria ser privilégio de alguns, deveria ser acessível a todos. Mas não era uma questão de simplesmente pegar, era uma questão de convencer, de negociar, de às vezes até enganar. Então, Maui desceu ao mundo subterrâneo, onde a avó do fogo vivia. Ela era antiga, poderosa e não gostava de ser incomodada. Mas Maui era persuasivo. Ele pediu, implorou, bajulou até que ela concordou em lhe dar uma chama, uma única chama, nascida de suas unhas de fogo. Maui agradeceu e saiu correndo, mas no caminho, curioso como sempre, ele apagou a chama de propósito. Queria ver se conseguiria outra. Voltou e pediu novamente. A avó suspirou, mas deu.
E Maui repetiu o truque, e de novo, até que a avó percebeu e ficou furiosa. Ela não apenas recusou dar mais fogo, ela tentou queimá-lo vivo, lançando chamas por todo o mundo subterrâneo. Maui fugiu, desesperado, chamando pela ajuda, pedindo ajuda aos céus. E a chuva veio, apagando quase todo o fogo. Quase, porque alguns fragmentos de chama escaparam e se esconderam nas árvores. E é por isso, dizem, que até hoje podemos tirar fogo da madeira, porque Maui, mesmo errando, mesmo quase morrendo por sua teimosia, conseguiu o que queria, trazer o fogo para o mundo humano. Mas a lição não é só sobre conseguir o que se quer, é sobre o preço que se paga, sobre as consequências de desafiar forças antigas, sobre como até as vitórias deixam cicatrizes. Em muitas ilhas, o fogo não é inimigo, é parente. Os vulcões são vistos como moradas de espíritos antigos, forças que moldam a terra com calma e fúria contida. Quando o chão treme, não é um aviso de destruição imediata, é um lembrete de que a terra está viva. No Havaí, há o nome Pele, a deusa do fogo e dos vulcões. Ela não é apenas força destrutiva, é criadora. Cada erupção destrói sim, mas também constrói. Lava que desce, esfria e se torna nova terra. Terra que com o tempo se cobre de musgo, depois de plantas, depois de florestas inteiras. Há histórias que dizem que Pele viajou de ilha em ilha, procurando um lar. Cada vez que tentava se estabelecer, era expulsa por outras divindades, ou pelo próprio oceano, até que finalmente encontrou o vulcão Kilauea, onde permaneceu, e de lá ela continua moldando o mundo. Os povos que vivem próximos aos vulcões aprenderam a conviver com essa presença, não com medo paralisante, mas com respeito cauteloso. Eles fazem oferendas, contam histórias, mantêm viva a memória de que aquela terra não é apenas terra, é corpo vivo, respirando sob seus pés. E talvez essa seja a maior lição dessas lendas, que o mundo não é inerte, que tudo ao nosso redor tem presença, intenção, memória, que não somos observadores passivos, mas participantes de algo muito maior e muito mais antigo. Quando a lava desce lentamente pela encosta, brilhando vermelha na escuridão, há algo hipnotizante naquilo. Algo que nos lembra de que somos feitos da mesma substância, que viemos de explosões antigas, de rochas fundidas, de tempos em que o mundo ainda estava aprendendo a existir. O fogo ensina algo simples e profundo. Nem tudo que aquece precisa ser dominado. Algumas forças apenas pedem distância e escuta. Na tradição polinésia, o invisível nunca está longe. O vento não é só vento. O mar não é apenas água em movimento. Cada corrente tem intenção. Cada brisa carrega um humor. E os navegadores antigos aprendiam a ouvir isso. Eles não tinham instrumentos sofisticados, não tinham GPS, rádio, satélites. Tinham apenas os sentidos, afiados por gerações de observação. Sabiam que uma mudança sutil na temperatura da água indicava proximidade de terra, que certos pássaros nunca voavam muito longe da costa, que o padrão das ondas mudava quando havia um recife submerso logo à frente. Mas além da técnica, havia algo mais. Havia a crença de que o oceano estava vivo, que tinha vontades, humores, preferências, que podia ajudar ou atrapalhar, dependendo de como você se relacionava com ele. Por isso, antes de partir, oferendas eram feitas, não como suborno, mas como reconhecimento. Um gesto que dizia: eu sei que você é maior do que eu sei que dependo de você, e peço com respeito que me permita passar. E o oceano, na maioria das vezes, permitia. Havia também os espíritos do vento,
aqueles que empurravam as velas ou as mantinham paradas. Os navegadores tinham nomes para cada tipo de vento. Sabiam qual vinha de onde, qual trazia chuva, qual anunciava a tempestade. E não apenas sabiam intelectualmente, sentiam na pele, no cabelo, no jeito como a canoa se movia. Alguns ventos eram amigáveis, brincalhões até. Outros eram sérios, implacáveis. E havia aqueles raros, quase sobrenaturais, que surgiam do nada e mudavam tudo. Esses eram os mais temidos, mas também os mais respeitados, porque vinham de lugares que nenhum humano podia alcançar. Dizem que alguns espíritos não falam com palavras, mas com ritmos. O balanço da canoa, o intervalo entre as ondas, o silêncio repentino antes da mudança do tempo. Os navegadores aprendiam a ouvir esses ritmos como quem aprende uma língua estrangeira. No começo era confuso, depois ficava familiar. E então, um dia, você percebia que entendia. Você sabia, sem saber como sabia, que a tempestade estava chegando. Não porque viu nuvens escuras, mas porque o ar mudou, o mar mudou, algo mudou, e seu corpo captou antes da sua mente. Essa intimidade com o invisível não era privilégio de alguns escolhidos, era cultivada, era praticada, era passada adiante, geração após geração, como um dom que precisava ser alimentado com atenção constante. E talvez seja isso que perdemos em grande parte no mundo moderno, essa capacidade de ouvir o que não fala com palavras, de perceber o que não se anuncia com alarmes, de confiar em sensações que não conseguimos explicar racionalmente. Mas nas ilhas antigas, isso era normal, era vida, era sobrevivência e era também beleza. Porque quando você aprende a ouvir o vento e o mar, você não está apenas navegando, você está conversando, você está em relação. E o mundo, quando ouvido assim, revela coisas que o silêncio ruidoso da vida moderna esconde. Há uma ideia muito antiga nas ilhas, a de que ninguém desaparece completamente. Os ancestrais continuam presentes nas pedras, nas árvores, nos recifes de coral. A memória não está apenas na mente, está no território. Quando alguém caminha pela praia à noite, não está sozinho. Está atravessando camadas de passos antigos, vozes que já cantaram, risos que já ecoaram ali. E de alguma forma misteriosa, tudo isso permanece. Não como fantasma que assusta, mas como presença que acompanha. Como eco que nunca se apaga completamente, apenas se mistura com novos sons, criando uma camada de tempo que não é linear, mas circular, acumulativa. Nas tradições polinésias, os ancestrais não são figuras distantes, emoldadas em histórias do passado. São forças ativas, participantes do presente. Quando alguém toma uma decisão importante, pergunta-se: o que os ancestrais fariam? Não como obrigação cega, mas como consulta respeitosa a uma sabedoria que atravessou tempestades, fomes, guerras, migrações inimagináveis. Eles sobreviveram e, por isso, suas escolhas importam. Há histórias de pessoas que, perdidas no mar, foram guiadas por visões de ancestrais, não alucinações de desespero, mas presenças calmas que mostravam o caminho, que diziam, sem palavras: você sabe o que fazer. Você carrega em você tudo o que precisa. Apenas lembre. E a pessoa lembrava. Lembrava de algo que o avô disse uma vez, de algo que viu a avó fazer quando criança, de um canto que nunca entendeu completamente, mas que agora, no meio do oceano, fazia todo sentido. Essa continuidade não é romantismo, é estrutura. É a maneira como essas culturas se mantiveram vivas, atravessando distâncias impossíveis, em canoas que hoje pareceriam frágeis demais, mas que carregavam não apenas corpos, mas memórias.
E memória, nas ilhas, tem peso, tem direção, tem poder de navegação. Por isso, os rituais importavam tanto. Não eram apenas performances, eram manutenção ativa dessa conexão. Quando uma dança antiga era realizada, não era entretenimento, era invocação, era lembrar aos ancestrais que ainda estavam sendo honrados e lembrar aos vivos que não estavam sozinhos, que nunca estiveram. Imagine uma noite em uma vila costeira polinésia, há séculos. O fogo está aceso no centro. As pessoas se reúnem não por obrigação, mas porque é onde se quer estar. As crianças brincam nas bordas da luz, os mais velhos sentam próximos ao calor, e alguém começa a falar. Não é uma palestra, não é uma aula formal, é uma história. E todos já ouviram essa história antes, mas ouvem novamente, porque cada vez que é contada, algo novo aparece. Um detalhe que você não tinha notado, uma conexão que não tinha feito, um significado que, naquele momento específico da sua vida, finalmente faz sentido. As histórias polinésias não eram entretenimento passageiro, eram tecnologia de memória, eram GPS cultural, eram manuais de sobrevivência, filosofia de vida, registro histórico, tudo entrelaçado em narrativas que grudaram na mente porque tinham ritmo, imagem, emoção. Quando um navegador partia para uma jornada longa, ele não levava mapas escritos, levava histórias. Histórias sobre ilhas específicas, sobre como reconhecê-las, sobre o que crescia lá, sobre quais ancestrais tinham vivido lá. E essas histórias não eram apenas informação, eram companhia, eram lembrança de que outros já fizeram aquela jornada antes e sobreviveram e voltaram para contar. Havia também as histórias sobre os erros, sobre navegadores que se perderam, sobre canoas que viraram, sobre tempestades que não foram previstas. Essas histórias não eram contadas para assustar, mas para ensinar, para dizer, isso pode acontecer, e se acontecer, aqui está o que você pode fazer. Porque o oceano não perdoa a arrogância, não perdoa a distração, mas respeita a preparação, respeita a humildade, respeita quem sabe que não sabe tudo, mas está disposto a aprender com quem veio antes. E talvez essa seja a razão de tantas lendas não terem um final claro, porque para esse povo as histórias continuam, apenas mudam de forma. Você ouve uma história sobre Maui quando criança, depois ouve a mesma história como adolescente e percebe coisas diferentes. Depois ouve como adulto e, de repente, é sobre você, sobre suas próprias escolhas, sobre os anzóis que você lança no fundo escuro da sua própria vida, esperando puxar algo à superfície. As histórias não envelhecem, nós envelhecemos dentro delas, e elas nos acompanham, mudando conosco, revelando camadas que só aparecem quando estamos prontos para vê-las. Há uma lenda, contada em variações por diferentes ilhas, sobre dois irmãos que partiram em direções opostas. Um foi para o leste, seguindo o nascer do sol. O outro foi para o oeste, seguindo o pôr do sol. Ambos prometeram que um dia se encontrariam do outro lado do mundo. Anos se passaram, décadas. Cada irmão fundou sua própria família, sua própria ilha, sua própria linhagem. E ambos contavam aos filhos sobre o irmão distante, sobre a promessa que fizeram quando jovens. E então, em uma geração futura, dois navegadores partiram, cada um de sua ilha, sem saber que vinham de irmãos separados há tanto tempo. E no meio do oceano, em um encontro que parecia impossível, as duas canoas se cruzaram. No começo houve desconfiança. Quem é você? De onde vem? Mas então começaram a trocar histórias e perceberam que suas lendas se encaixavam. Que falavam dos mesmos ancestrais, que de alguma forma inacreditável estavam cumprindo uma promessa feita há gerações atrás. Essa história é sobre separação e reencontro, sim, mas também é sobre como as histórias mantêm vivas conexões que deveriam ter se perdido, sobre como a oralidade carrega não apenas informação, mas identidade, sobre como, em um oceano imenso, onde seria fácil desaparecer completamente, a memória compartilhada funcionava como corda invisível, ligando ilhas distantes, famílias dispersas, povos que nunca deveriam ter se encontrado, mas se encontraram.
porque acreditavam que iriam. Em algumas ilhas, há pedras consideradas sagradas, não porque são bonitas ou raras, mas porque guardam memória. Dizem que se você colocar a mão sobre uma dessas pedras e ficar em silêncio, pode ouvir ecos de conversas antigas, não com os ouvidos, mas com algo mais profundo. Obviamente, isso não pode ser provado. Não há método científico para medir memória de pedra. Mas para quem cresceu acreditando nisso, a experiência é real. E talvez seja isso que importa. Não se a pedra literalmente guarda sons, mas se a crença na continuidade da memória muda a forma como você se relaciona com o território. Porque se você acredita que seus ancestrais ainda estão presentes, você não trata a terra como propriedade descartável. Você trata como herança viva, como responsabilidade, como algo que precisa ser passado adiante em boas condições. Essa relação não é sentimentalismo, é pragmatismo espiritual. É o que permitiu que povos vivessem em equilíbrio com ambientes insulares frágeis por séculos, sem esgotá-los, porque sabiam que não estavam apenas tirando recursos para si mesmos, estavam administrando algo que pertencia aos que viriam depois. E os que viriam depois não eram abstrações, eram netos, bisnetos, nomes ainda não dados, mas já imaginados, já esperados, já amados antes mesmo de existir. Há algo profundamente comovente nessa forma de pensar, nessa capacidade de amar pessoas que você nunca conhecerá, mas que de alguma forma você já conhece, porque elas serão como você, porque elas navegarão os mesmos mares, porque elas olharão para as mesmas estrelas e se perguntarão as mesmas coisas. E talvez encontrem respostas nas histórias que você ajudou a manter vivas. Quando a noite avança e o fogo queima mais baixo, as histórias também mudam de tom, ficam mais íntimas, mais silenciosas. Não é mais hora de grandes aventuras, é hora de pequenas revelações, de confissões sussurradas, de medos compartilhados. Há uma história sobre uma mulher que vivia sozinha em uma ilha pequena, depois que todos os outros partiram em busca de terras maiores. Ela ficou porque alguém precisava ficar. Alguém precisava manter o fogo aceso, as plantas regadas, as histórias vivas. No começo, a solidão era insuportável. Ela falava sozinha apenas para ouvir voz humana. Contava histórias para as árvores, para os pássaros, para o vento. E lentamente algo mudou. Ela começou a perceber que não estava sozinha. Não no sentido de fantasmas ou visões, mas no sentido de presença. A ilha inteira estava viva. Cada planta tinha seu ritmo, cada pedra tinha sua temperatura, cada trecho de praia tinha seu humor. E ela aprendeu a conversar com tudo isso, não com palavras, mas com atenção, com cuidado, com respeito. Os anos passaram. E então um dia uma canoa apareceu. Eram descendentes daqueles que tinham partido, voltando para visitar a terra dos ancestrais. E encontraram a mulher, agora velha, mas serena de uma forma que impressionava. Perguntaram como ela havia sobrevivido sozinha por tanto tempo. E ela respondeu algo que eles não esperavam. Eu nunca estive sozinha. A ilha inteira me fez companhia. Essa história não é sobre isolamento heróico, é sobre relação, sobre como, quando você realmente presta atenção, percebe que o mundo está cheio de presenças, que solidão é muitas vezes apenas falta de atenção. E talvez seja por isso que essas lendas antigas ainda ressoam hoje, porque vivemos em um mundo cheio de pessoas, mas muitas vezes nos sentimos isolados. E essas histórias antigas sussurram algo importante. Você não está sozinho, nunca esteve, apenas esqueceu de ouvir. O oceano à noite tem um som constante. Não é sempre o mesmo som. Às vezes é um rugido distante, às vezes é um sussurro rítmico, às vezes é um silêncio profundo, quebrado apenas por ondas ocasionais que parecem surpresas até para elas mesmas.
Os povos polinésios aprenderam a dormir com esse som, não como ruído de fundo, mas como companhia, como presença que garantia que o mundo ainda estava funcionando, que as marés ainda subiam e desciam, que a vida continuava, independente de ansiedades humanas. Há um conforto estranho nisso, em perceber que o mundo é maior do que nossos problemas, que o oceano não se importa com nossas preocupações pequenas, não porque seja cruel, mas porque tem ritmos próprios, muito mais antigos, muito mais profundos. E quando você sintoniza com esses ritmos, algo em você desacelera. As urgências parecem menos urgentes, as ansiedades parecem menos absolutas, não porque desaparecem, mas porque ganham proporção, porque você lembra que é parte de algo muito maior. Havia um costume, em algumas ilhas, de levar crianças pequenas para a praia à noite, apenas para ouvir o mar. Não para ensinar nada específico, apenas para deixar que o som entrasse, para deixar que a imensidão fosse sentida, não explicada. E essas crianças cresciam com algo dentro delas, uma calma que não era ensinada com palavras, mas absorvida com os ouvidos, com a pele, com algo mais profundo que memória consciente. Elas sabiam, sem saber como sabiam, que havia um ritmo maior, que havia algo constante, mesmo quando tudo mais mudava. E isso as tornava navegadoras melhores, não apenas de canoas, mas de vida. Porque navegar não é apenas saber para onde ir, é saber como respirar quando o caminho fica incerto. É saber que o medo é normal, mas não precisa ser paralisante. É saber que você não precisa ter todas as respostas, apenas precisa estar disposto a continuar perguntando. E o oceano, paciente, responde. Não sempre da forma que você espera, não sempre quando você quer, mas responde. Em ondas, em ventos, em momentos de clareza súbita que aparecem do nada e mudam tudo. Há uma história sobre um jovem navegador que saiu sozinho pela primeira vez. Ele tinha sido treinado, sabia as técnicas, conhecia as estrelas, mas no meio do oceano, pela primeira vez verdadeiramente sozinho, ele sentiu pânico. E se eu me perder? E se as estrelas se esconderem? E se o vento parar? E se... E então, no meio desse turbilhão de medo, ele lembrou de algo que o avô disse uma vez. Algo simples, quase bobo. O oceano sempre sabe onde está. Você só precisa parar de brigar com ele. O jovem não entendeu completamente, mas decidiu tentar. Parou de remar freneticamente, parou de tentar controlar tudo. Apenas sentou, respirou e deixou a canoa seguir seu próprio ritmo. E algo estranho aconteceu. A canoa começou a se mover de uma forma que fazia sentido. As ondas, que pareciam aleatórias, tinham um padrão. O vento, que parecia hostil, estava apenas soprando como sempre soprava. Nada tinha mudado, apenas a forma como ele estava percebendo. E ele chegou onde precisava chegar, não por controle rígido, mas por colaboração, por entender que navegar não é dominar o oceano, é dançar com ele. Essa lição aparece em inúmeras lendas, sempre de formas diferentes, mas sempre com a mesma essência. Você não vence o oceano, você aprende a se mover com ele. E quando aprende isso, o impossível se torna apenas difícil, e o difícil se torna apenas trabalhoso, e o trabalhoso, eventualmente, natural. Em algumas noites, quando o céu está perfeitamente limpo, é possível ver a Via Láctea inteira, uma faixa de luz atravessando o céu, tão densa que parece que você poderia tocar. Os povos polinésios tinham nomes para aquilo. Não chamavam de Via Láctea, chamavam de coisas como o caminho dos ancestrais, ou o rio de estrelas, ou a canoa celestial. Cada cultura tinha sua versão,
mas todas compartilhavam uma ideia. Aquilo era uma estrada. Uma estrada para onde? Depende da história. Em algumas é para onde os mortos vão, em outras é de onde vieram os primeiros ancestrais, em outras ainda é apenas um caminho, sem destino específico, mas que importa porque conecta todas as ilhas, mesmo as que nunca foram descobertas. Há algo reconfortante em olhar para o céu e ver um caminho, em saber que mesmo quando tudo parece perdido, há uma direção. Há algo que permanece noite após noite, mesmo quando tudo na Terra muda. Os navegadores usavam as estrelas de forma prática, sim, mas também as usavam de forma espiritual. Olhar para o céu não era apenas calcular rota, era lembrar de onde vieram. Era sentir conexão com todos que já olharam para aquele mesmo céu e sentiram a mesma pequenez humana diante da imensidão. E talvez seja essa pequenez que salva, que tira o peso da arrogância, que nos lembra que não precisamos ter todas as respostas, porque ninguém nunca teve. Que não precisamos ser perfeitos, porque ninguém é. Que apenas precisamos ser honestos, atentos e dispostos a aprender com o que veio antes. As estrelas não julgam, apenas brilham. E continuarão brilhando muito depois que todos nós tivermos partido. E há algo estranhamente consolador nisso, em perceber que somos temporários, mas fazemos parte de algo que não é. Conforme a noite continua, imagine que você está deitado em uma praia distante. A areia ainda guarda um pouco do calor do dia. O céu está coberto de estrelas. O som das ondas é constante, como respiração do mundo. Você não precisa estar em lugar nenhum amanhã. Não precisa resolver nada agora. Pode simplesmente estar aqui, ouvindo, sentindo, existindo sem urgência. Essa é a sensação que as lendas polinésias tentam criar. Não são histórias para te deixar agitado. São histórias para te lembrar que você faz parte de algo lento, antigo, constante. Que há ritmos maiores do que seus problemas. Que há beleza em apenas existir sem precisar provar nada. Há uma última história que gostaria de compartilhar antes que a noite se complete. É sobre uma velha que vivia no topo de uma montanha, sozinha, mas visitada ocasionalmente por aqueles que procuravam sabedoria. As pessoas subiam até ela com perguntas complicadas. Como sei se estou no caminho certo? Como supero meus medos? Como encontro meu propósito? E a velha, sempre, respondia da mesma forma, não com palavras, mas com um gesto. Ela apontava para o oceano à distância e dizia: observe. As pessoas ficavam confusas. Observe o quê? O oceano? E então? E a velha sorria e dizia: o oceano não tenta ser nada além do que é. Não se esforça para ser mais profundo ou mais bonito. Apenas é. E mesmo assim, sustenta inúmeras vidas, conecta ilhas distantes, reflete o céu e nunca, nenhuma vez, se preocupa se está fazendo o suficiente. Não é conselho, ela completava. É apenas observação. Faça dela o que quiser. E as pessoas desciam a montanha, algumas frustradas por não ter recebido resposta clara, outras pensativas, remoendo aquilo por dias, até que, eventualmente, algo se movia dentro delas, um entendimento que não vinha de fora, mas de dentro, que sempre esteve lá apenas esperando ser lembrado. Porque talvez a sabedoria não seja algo que se recebe, seja algo que se reconhece. Como reencontrar algo que você perdeu há muito tempo, mas que ao encontrar percebe que nunca realmente desapareceu. Estava apenas guardado em um lugar que você esqueceu de olhar. E esse lugar muitas vezes é o silêncio, é a atenção simples, é o ato de parar e ouvir o que o mundo está dizendo.
não com urgência, mas com paciência infinita. O oceano ainda está lá, você sabe, movendo-se devagar, não por preguiça, mas porque aprendeu, em bilhões de anos, que pressa não constrói nada duradouro, que apenas o lento e constante molda continentes, que apenas o ritmo paciente cria beleza que atravessa eras. E talvez você já saiba disso. Talvez só precise ser lembrado. Talvez só precise de uma noite tranquila, de uma história contada sem pressa, de um momento em que é permitido desacelerar sem culpa. Se foi isso que esta noite trouxe, então valeu. Se você está ouvindo isso agora e seus olhos estão pesados e o sono está chegando, não lute. Deixe vir. As histórias podem esperar. Elas já esperaram séculos. Podem esperar mais uma noite. E quando você acordar, elas ainda estarão aqui. Porque as lendas antigas não desaparecem. Apenas esperam, pacientes como o oceano, até que alguém esteja pronto para ouvi-las novamente. Até a próxima noite, viajante. Que seus sonhos sejam calmos como água parada e que você acorde lembrando que faz parte de algo maior, algo antigo, algo que te conhece mesmo quando você se esquece de conhecê-lo. O oceano respira, as estrelas brilham e você, aqui, agora, é parte de tudo isso. Boa noite.